Tem alguém aqui, ó. Então, cadê a pessoa aqui, ó? Ó. A pessoa só tá no negócio aí. O que é isso? Ó, vai começar a aula, hein? Misericórdia. É, e hoje vai ser fogo. De manhã eu levei 2 horas. Preparem-se. Até meia-noite é hoje, né, professora? Lógico, ó, os mais interessados. Professora, 9h35 começa a minha novela. Ui, ai, que horror! Que novela é essa? Da Globo? Ai, da Ué, Globo. professora. É antiga, professora, é boa. É bom pra rir. Que novela é essa, 9h30 da noite, antiga? Da Tereza Cristina. Hã? Que novela é essa? É da Globo, professora, a Fina Estampa. Ai, que horror. Como vocês Eu me e a decepcionam. Fernanda, professora, não podemos perder. Ai, Todo dia. sério? Brincadeira, prof, que engraçado. Ai, vocês me decepcionam, hein? Ó, olha só. Então, vamos lá. Vamos começar a aula bem animados. Pessoal, antes, buenas, boa noite. Chama o povo aí, diz que eu tô virada hoje. Tá? Que eu já tomei um monte de vitamina. Acho que você tomou foi uns energéticos, hein, professora? Eu não preciso nada. Pique do Eu tomar Meu Deus, energético, eu imagina se mato tomar, né, o povo. prof? Oi? Fale. Imagine se tomar. Não, se eu tomar energético, eu mato uma pessoa. Ó, eu já andei 6 quilômetros hoje. Eu caminho todo dia 6 quilômetros. E eu acordo às 6 da manhã, 5 horas. Eu vou dormir meia-noite, ó. E que o trabalho todo atrasado, né? Tudo atrasado. Senhor! Gostei, né? A casinha deles era assim, ó. É, por aí eu acordo. Daí eu tomo café, eu ajeito a minha casa, eu dou uma arrumada nas coisas. Porque quando você começa a trabalhar em casa, você suja a casa, sabia? Daí eu tomo café, eu tomo banho. E a redução do serviço. É, agora eu vou deixar essa academia. Ai, essa foto ficou boa. Agora sim eu fiquei linda. Deixa eu tirar. Ah, eu vou tirar a foto primeiro. Olha ali, ó. Ah, essa melhorou, ó. Vou mandar. Vou botar lá para minha amiga só para dar inveja. Né? A gente não tem nada para fazer, vou criar, como é que é? Despertar a inveja das pessoas. Ai, nada. Sem condições, professora. A melhor risada é a sua. Sem condições. Lógico, quer ver a minha mãe? A minha mãe. Gente, olha, eu me arrependo até hoje. Eu não ter gravado a risada da minha mãe. Eu acho que deve ter, né, naquela época. Agora, em setembro, vai fazer 20 anos que a minha mãe morreu. Eu acho que nós devemos ter em algum daqueles CDzão lá de casamento, alguma festa. Tá? A minha mãe tinha uma risada que a rua inteira escutava a risada dela. Até hoje, quando eu vou lá para Brusque, que eu encontro as pessoas, ou às vezes até no Facebook, eles falam que saudade da risada. Minha mãe era assim também, para cima. 6 horas da manhã você acordava. Tinha bolo que ela tinha já feito, o almoço já estava cheirando. Você tomava café já com cheiro de carne. A carne já estava assando. Você não sabia? A minha mãe era um amor. Meus amigos adoravam ela. Adoravam. Era um lugar que os meus amigos iam assim para bater papo, para contar. Queria contar um segredo. Ela adorava saber coisa de namorado. Ela dava bons conselhos.
Gente, a minha mãe, ela tinha uma percepção. Uma vez, uma amiga minha disse, ai, eu vou levar o meu namorado lá na tua casa para ver o que a tua mãe acha dele. Eu falei, olha, mas se ela achar que ele não presta, ela vai falar. Olha, não deu outra. Ela disse, esse cara não presta. E o cara não prestava, né? Para guria, claro. Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu vou primeiro abrir lá as nossas atividades, tá? A prova vai valer de 0 a 5, tá? Daí o projeto 2, tá? Quem já me mandou, eu já dei a devolutiva, parabéns, tá? A única coisa que vocês têm que... Boa noite, Matheus. A única coisa que vocês têm que pegar é passar a nota para os outros professores. Eu já coloquei lá no grupo da coordenação, mas aquele grupo lá é tanta informação que às vezes os professores se perdem, tá? Cadê a Helena? Chama, dá uns berros ali com a Helena, ó. Aí, pode chamar, cadê? O que aconteceu com a Helena? Aí, o que acontece? Passar lá a nota. A única coisa, a única dica que eu vou dar para vocês, que eu percebi no vídeo, tá? Opa, tá aí, dona Helena? Sai para ver, ó, tô de olho. E hoje eu tô terrível. Terrível. Eu sei. Ah? Não sei, saiu sozinho. Ó. Eu só fico aqui, ó, com os olhos aqui, ó. Vendo tudo, vocês pensam que eu não vejo? Aí, a única coisa que eu percebi que isso é um treino, né? Talvez treinar mais a questão de gravar vídeo, tá? Ter mais naturalidade, claro, alguns ficaram assim mais, como é que eu vou falar? Faltou mais espontaneidade, mas isso é falta de treino, tá? Não é nada, ficou bem bom o trabalho, parabéns, gostei, tá? Eu não sei se tinha mais algum grupo, daí é só passar no meu WhatsApp, ok? Então, o trabalho valia 5, projeto 2, aí tem a prova interdisciplinar 1, tá? E os trabalhos do AVA valem 2, tá? Então, vai dar... Quem fez todos os trabalhos já tirou 2, do AVA. Daí, eu já entreguei lá, e a prova tem 9 questões objetivas e uma discursiva, se eu não me engano, tá? É isso, tá ok? Então, vocês vão ter tempo lá de fazer a prova, tudo. O que eu pedi na prova? De todos os assuntos, algumas questões. Então, sobre o que é adolescência, sobre redes sociais, sobre depressão, sobre a questão da orientação do trabalho. Então, cada assunto eu pedi uma pergunta. A prova da manhã é diferente da prova da turma da noite, tá? Não é igual. Tá ok? Leiam com atenção, a prova ela é reflexiva, tá? Daí leiam com atenção. Desliguem os microfones, pessoal. Depois da prova, depois que eu corrigir prova, lançar tudo, tá? Tem microfone ligado aí, tá? Desligar microfone. Aí, depois que eu pedir, que eu lançar, eu vou marcar a última aula para discutir a prova, para verificar se não tem alguma questão errada, alguma coisa aí, tá? Então, vamos para a aula. Pessoal, desligue o microfone. Tem microfone ligado, vai dar interferência na gravação.
Eu não sei, é uma que está de roupa rosa na foto. Pessoal, vamos lá, eu vou rever as aulas, tá? Eu vou postar. Tem que desligar o microfone, tá? Eu vou postar todas as aulas aqui, obrigada. Ai, a Joyce, que eu não vou lembrar todos os nomes, né, pessoal? Desculpem, tá, amadas? Tá ficando bonita a nossa sala. Estão colocando foto. Agora sim. Tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou postar todo o material aqui. Aqui também tem os vídeos. Lá no YouTube tem os vídeos. As aulas estão lá no AVA. Mas se der algum problema no AVA para vocês estudarem, vocês têm aqui no Skype o material e tem também, aqui no YouTube, né? No YouTube lá tem as aulas gravadas, tá? Deixa eu só achar a nossa aula aqui. Psicologia do desenvolvimento, cadê? Cruz, sumiu a nossa aula, só um pouquinho, pessoal. Passem para o grupo, ficou bem bom. Oh, meu Deus, eu não acho a nossa aula. Achei. É que por causa dos bonequinhos que eu não achava mais. Eu não achava mais os nossos bonequinhos. Então, pessoal, a nossa aula, ela vai começar lá na aula 6, tá? Para estudar para a prova. Ela vai começar na aula 6. Só um pouquinho. Tá dando basiquezira aqui. Então, a aula 6, que foi o quê? Sobre adolescente. Quem não viu ainda, quem não fez as atividades, por favor, faça as atividades, tá? Por gentileza, façam as atividades aqui, ó. Explique a fase da adolescência. Então, estudar para a prova a partir da aula 6. Depois, nós pulamos para a aula 9, por quê? Por causa da questão aqui de uma organização pedagógica. Daí nós pulamos para a aula 9, tá? Aí aqui, ó, responder. Qual a relação ideal entre adolescente e familiares? Tá? Aula 9. Aí nós temos a aula 10. A aula 10 foi depressão e adolescência, tá? Depressão e adolescência, que nós começamos a discutir, sobre depressão e adolescência. Qual o papel da psicologia frente à depressão e adolescência? Depois nós tivemos a aula 11, que foi a depressão e a automutilação. Aula 11. Depois nós tivemos a aula 12, que foi depressão na adolescência, a relação entre isolamento, sentimento aqui de solidão,
isolamento social, tá? Depois nós tivemos aqui a aula 13, que foi a discussão sobre a questão da influência das redes sociais, tá? Das redes sociais na construção aqui da personalidade, tá? Aula 14, que foi a última aula, que foi sobre a questão da escolha profissional na adolescência. Também tinha uma atividade ali para fazer, né? Também tinha uma atividade ali para fazer, tá? Qual a influência das redes sociais, e aqui responder sobre a questão da escolha profissional e o papel da psicologia. E a aula de hoje também tem perguntas lá para responder, que ela é referente à avaliação da aula. Então, eu acho que o feedback lá para mim é muito importante, tá? Em todos os sentidos, para eu verificar o que eu preciso melhorar na disciplina e tudo mais, tá? E também vai estar trazendo a questão da presença de vocês. Então, tem que responder, tá? Nem que só... Ah, professora, eu não quero falar nada. Escreve isso. Ai, não quero, né? Ai, não vou falar, não quero falar. Ai, Senhor, só eu para aguentar isso. Ó. Então, vamos lá. Vamos começar a revisão. Eu vou falar até morrer aqui hoje. Tá? Eu vou falar igual uma louca, tá? Aí, quem tiver dúvida, pergunte. Tá bom? Mas, outra coisa, a aula de revisão da manhã já está lá também, né? Então, quem quiser assistir a da manhã, pode assistir. Não tem problema. Ah, eu vou assistir as duas, ótimo. Tá? Sempre alguma coisa eu falo diferente, né? Mas o assunto é o mesmo. Então, na primeira aula, nós temos os slides e o artigo, tá? O slide foi um estudo de caso, que daí nessa primeira aula, lembram que eu não dei conta de apresentar? Eu postei lá na aula 9 de novo, tá? Então, eu vou falar agora sobre os slides, vou abrir aqui, e depois eu vou explicar um pouco sobre o artigo, que é um estudo de caso. Tá? Eu acredito que até às 10 eu acabo. Ninguém dorme aí, hein? Seus danadinhos, né? Danadinhos vocês são. Cadê o Amado? O Amado não veio hoje? Bom, vamos lá. O que é adolescência? Eu abri lá o slide e vou mandar bala agora. Adolescência é um período de quê? De transição entre infância e a idade adulta. É difícil aqui definir os limites da adolescência, o período, o aparecimento gradual aqui, as questões do crescimento. Então, a adolescente é um amadurecimento psicológico do indivíduo. Então, ele vai fazer aquele rompimento da educação da primeira infância, ele vai ter aqui a questão da puberdade, da adolescência. Então, o início da adolescência é entre os 11 e 14 anos, a média é de 15 a 17, que é a intermediária, e a adolescência final é dos 18 aos 20 anos, tá? Dos 18 aos 20 anos, tá? Então, o que acontece aqui, né? Acontece o início aqui já da fase adulta aos 20 anos, tá?
Bom, mudanças físicas. As mudanças físicas, elas ocorrem aqui. O amadurecimento, o desenvolvimento, as características sexuais primárias. Então, nós vamos ter aqui um crescimento mais rápido, tá? Uma mudança específica do sexo, a questão do desenvolvimento do sistema, das características, da distribuição aqui dos músculos. Então, essas mudanças físicas mexem muito com a questão psicológica, né, dos adolescentes. As mudanças hormonais que geram alterações com o hipotálamo, começa a produzir hormônios aqui, hormônios dos testículos, dos ovários, né? O estrogênio, testosterona, enfim. E às vezes aqui é importante, às vezes a mãe, né, a família, até levar esse adolescente ao médico para verificar as questões hormonais, né, se elas estão desenvolvendo com equilíbrio ou não, sempre antes de qualquer coisa, realizar aqui uma investigação da parte física. Maturação sexual, mudança das mamas, aumento dos testículos aqui, aumento rápido da altura, do peso. Aí, às vezes, meus peitos tão grandes, meus peitos tão pequenos, tá gorda, tá magra. Eu já atendi muitos casos de meninos por causa do tamanho, né, do pênis, tá? Então, começa lá, será que, né? Então, tem toda uma questão cultural por trás disso, né? Essa questão. Então, tem a própria menina também, daí menstrua, começa a entrar em conflitos. Então, tudo vai depender desse processo da adolescência, tá? Desse processo da adolescência. Só um minuto aí, pessoal. Só desculpa que é um caso aqui de uma aluna. Tá? Então, o que acontece aqui? É um aumento rápido da altura, do peso, mudança, desaceleramento e tudo mais. Então, às vezes acontece aqui né, muitos problemas, né? Mas tudo vai depender do quê? Da infância. O desenvolvimento físico aqui, o crescimento, o comprimento, o aumento da altura, do peso, da questão aqui das meninas, dos meninos. Então, começam, né, um olhar para o outro, a fazer comparações, um é alto, outro é magro, outro é baixo, eu cresci muito, eu cresci pouco, e começam aqui os conflitos. O início da adolescência, o ritmo do crescimento, que é a velocidade máxima, as características sexuais secundárias, adolescência intermediária aqui. O crescimento das meninas, a estatura, a altura, características sexuais aqui que estão bem avançadas, final da adolescência, está fisicamente maduro, o crescimento da estrutura, de reprodutivo aqui quase completo, tá? Bom, a questão da cognição. Ele vai explorar aqui novas competências, pensamentos, desajeitamento, novos valores, comparação com a normalidade dos pares aqui, adolescência intermediária, então o desenvolvimento aqui da capacidade de pensar, da abstração, ele já começa a questionar o mundo. Será que Deus existe? Quem sou eu? Será que eu vou ser uma pessoa inteligente, eu vou ter sucesso? Tá?
E o final da adolescência, aqui que ele é capaz de ver já os problemas de maneira abrangente. A identidade intelectual aqui, já, até porque, né, se nós olharmos lá, as fases de desenvolvimento de Piaget, tá? As fases de desenvolvimento de Piaget, vocês vão verificar lá que nós temos a sensório-motor, a pré-operatória, a operatória concreta e a formal. Aqui ele já entra na formal, quer dizer, ele já sai do mundo concreto e ele já adentra para a subjetividade. Colegas, a questão da identidade, então é o início da adolescência. Então ele vai se preocupar aqui com as mudanças, com a atração, com rejeição, com a busca, né, de normas, de discutir, de se olhar, de se perguntar, né, quem sou eu? Tá? Modifica aqui a imagem corporal, autoconcentrado, idealista, imaginação. O final da adolescência aqui, tá? A imagem corporal, a definição do papel, da questão da sexualidade, a questão aqui da autoestima, do crescimento físico. Então, existe aqui um turbilhão de coisas que vão acontecendo na vida desse adolescente e, logicamente, tá, pessoal? Tá? Logicamente, ele vai ficando aqui, né, confuso. Relacionamentos, início da adolescência, tá? Com pais, ele define fronteiras, aqui há o rompimento, pai, a família, deixa de ser aquela questão idealizada que ele sonhava, né? Pares aqui, busca vínculos, conflitos, amigos, mudanças de amizade, daí tá num grupo, não dá certo, vai para o outro, se encrenca, e assim ele vai, tá? Adolescência intermediária, vive em conflitos a respeito de quê? Da independência, do controle, do momento, a forte necessidade aqui de identidade, de autoimagem, de exploração. Final da adolescência, firma-se completa separação emocional, física dos pais, tá? Daí aqui começa aquela crise que ele quer ir morar sozinho, que ele quer ter a casa dele, né? Mas ele também não quer cá com prejuízo, né? Ele quer que o papai e a mamãe, às vezes, bancam aqui. Pares. Diminui a importância do grupo, do amigos. Geralmente, aqui ele começa já algum tipo de namoro, de relacionamento, ou já teve aqui a sua primeira transa, né? Sexualidade aqui. O início da adolescência ocorre com autoexploração, avaliação, poucos encontros, tá? Geralmente socializando com o grupo, intimidade aqui é limitada. Adolescência intermediária, os relacionamentos são múltiplos, explora-se aqui a autoatração, vive sentimentos aqui de estar apaixonado, né? Já começa aqui os primeiros namoricos, as decepções. Meu Deus, como eu ganhava cartinha aqui, gente, agora eu lembrei disso. Ai, amados e amadas, olha, o que eu ganhava de cartinha, de menininhos apaixonados. Puxa, eu lembrei disso. Das cartinhas. Hoje não é mais cartinha, né, pessoal? Final da adolescência, forma de relacionamentos estáveis, vínculo, tá? Encontros aqui heterossexuais ou não, né? Eu não vou entrar aqui nessa questão, só no outro slide. A questão da intimidade, do compromisso, do romantismo.
E aqui também nós adentramos aonde? Na saúde psicológica. Então, início da adolescência, tá? Vive o quê? Grandes oscilações de humor, de desvaneio, adolescência intermediária. Há uma tendência a experiências internas, fica mais pensativo, às vezes triste, tem mágoas repentinas, vira a cara, né? Ninguém sabe por que está emburrado, por que está com a cara feia, tá? E aí, por aí afora, né? E aí, por aí afora, né? Não tem muito aqui o que fazer. Final da adolescência aqui, né? As emoções estáveis já começa já a adentrar para a fase adulta, né? Isto... Peraí. Professora Matheus, quando a pessoa não deixa a adolescência, ou seja, a fase entre 20, ela permanece com atitudes de adolescente, ou até mesmo quando ocorre com essa pessoa em si. Ah, sim. Veja, eu ia mesmo falar, sabe, Matheus? Tá? Aqui é o seguinte... Eu estou falando de quem tem vive a fase e vira. Tem gente com 50 anos que não saiu da adolescência. Por exemplo, né, é uma pessoa trabalhadora, né, trabalha, tudo, mas em termos de relacionamento, é uma adolescente. Então, eu posso estar com 60, 70 anos... em alguma área, tá? Eu ainda ser uma adolescente. Eu ainda ser uma adolescente, ou eu quero viver aquela adolescente. Por exemplo, essas senhorinhas que põem a roupinha de menina e vão para a balada. Tá? Não é que elas são adolescentes, mas elas estão, não estou criticando, eu acho que elas têm mais a que viver o que elas têm vontade, tá? De repente, aturar um monte de desaforo de filho, de marido, sei lá, vão botar roupinha e vão dançar, vão se divertir. Tá? Então, isso pode. Geralmente, o idoso, ele começa a ter características, atitudes de adolescente que ele não viveu. Então, essa ruptura, agora eu fiz 20 anos, eu sou um adulto. Não. Né? Às vezes até é um adolescente responsável, trabalhador, estuda, mas tem, em termos de relacionamento, é um adolescente. Tá? Igual um idoso que se apaixona. Tá? Se apaixona. Outro dia encontrei uma senhora... que está apaixonada, uma senhorinha. Então, ela começa a ter, a viver aquelas emoções lá de adolescente, da paixão. Então, nenhuma fase ela está rompida totalmente. Por quê? Porque tudo isso está... na nossa história de vida. Na nossa história de vida, está ali. É uma construção. Eu posso, né, igual eu agora aqui, eu falando da adolescência, eu lembrei das cartinhas que eu recebia. Ai, que saudades. Agora eu não recebo nem cartão. Tá? Ok, Matheus? Então, os riscos aqui, né? Acidentes automobilísticos aqui. 74% dos jovens, por causa de álcool, de drogas. Tá respondido, bonitão? Tá? Homicídios aqui. A questão de óbitos da faixa etária de 15 a 24 anos, suicídio, né? Principal aqui de 13 a 19 anos, abuso, substâncias de transtornos, enfim, tá? Então, esse slide foi... Deixa eu achar lá o...
o artigo, o estudo de caso, tá? Então, esse estudo de caso, nós já trabalhamos, tá? Eu só vou falar aqui um pouquinho dele. Então, a identidade, a narrativa e o desenvolvimento da adolescência, né? Uma revisão crítica. Ah, isso aqui não era o estudo de caso, era um artigo. Tá? Então, o presente artigo, ele vai trazer aqui o embasamento teórico sobre o que é adolescência, qual é o papel da psicologia, a normativa, o objetivo, a reflexão aqui da vida, a questão da adolescência, tá? Então, eu não vou explicar esse artigo tudo novamente, tá? Esse artigo aqui fica como base teórica. Eu estou indo lá nas considerações finais. Então, eu fiz um breve comentário do resumo e agora das considerações finais aqui. As indagações, a concepção do trabalho, as reflexões, a intenção de atravessar pela adolescência aqui a questão da concepção do eu, quem sou eu? Tá? A questão do diálogo, do discurso, da mudança, do sistema aberto aqui, a questão aqui da narrativa, da psicologia do desenvolvimento, a fabricarem adolescente de laboratório, né? O que é isso? Acham que adolescente tem que ter um modelo. Não, cada um é um. Tá? Cada adolescente aqui é um. A questão aqui da intenção, da generalidade, né? Da busca pelo desenvolvimento, aqui a complexidade, aqui as exigências. Então, esse artigo aqui é interessante vocês lerem, tá? Porque ele vai trazer praticamente a fundamentação teórica tá? A fundamentação teórica aqui do que nós discutimos, tá? Bom, vamos então para a aula 9. A aula 9 também é sobre a adolescência, né? Então, a aula 9 também é sobre aqui a adolescência. Nós temos aqui um artigo e os slides, tá? O artigo, ele é o complemento dos slides. Eu acho que esse aqui é que era o estudo de caso. Eu acabei me perdendo, tá? Eu acho que... Bom, eu vou explicar os slides, tá? Então, esta aula, a aula 9, ela é um complemento da aula 6. Então, não é nada tão diferente aqui e tão extraordinário. Ai, quanta coisa para estudar. Nem vem que não tem. Bom, pessoal, vamos ao slide. Adolescência. O que é adolescência? Que vai repetir, tá? É uma etapa intermediária no desenvolvimento humano entre infância e vida adulta, um período marcado aqui pelas transformações biológicas, psicológicas, comportamentais, sociais, afetivas, né? Ocorre aqui a Organização Mundial da Saúde de 10... Eles vão colocar que é de 10 a 20 anos, o ECA, que é de 12 a 18 anos, e assim vai, né? Querem mudar para 24 anos, não sei. A cabeça do adolescente.
mudanças, dúvidas, descobertas, insegurança, conflitos, né? Adolescência e puberdade. A puberdade é o quê? É a fase da adolescência, caracterizada pela transformação física, biológica aqui do corpo dos meninos e das meninas. Então, nos meninos, o aparecimento de pelos, engrossamento da voz, aparecimento de barba, o pomo de Adão, crescimento corporal, pênis, que eu já falei, ejaculação. As meninas, as glândulas mamárias, a região pubiana, as axilas, né? Vai ter quadril, não vai ter bumbum, não vai ter perna, né? Quer ter perna grossa, né? Enfim. Hormônios e comportamentos aqui, né? Além de favorecer aqui o aparecimento de acnes, acaba influenciando aqui o comportamento também do adolescente. Pessoal, variações aqui de humor e de comportamento. Agressividade, felicidade, tristeza, agitação, euforia, preguiça, condutas contraditórias, né? Uma hora está de bom humor, outra hora está de mau humor. A questão aqui da sexualidade, do desenvolvimento que acontece durante a vida, o indivíduo, suas características genéticas, interações ambientais, a questão aqui dos caracteres, né, secundários evidentes aqui no comportamento socioafetivo. Esse adolescente, ele pode ter um desenvolvimento acelerado ou tardio, depende. Por isso que se é ou acelerado ou tardio, muitas vezes é importante procurar um médico adequado aqui para verificar estas questões, que daí nós não podemos interferir. Analisar isso, nós não temos competência para isso. Desenvolvimento cognitivo. O raciocínio evolui do concreto para o hipotético dedutivo, que ele já adentra na subjetividade, melhora já a qualidade de informações, ele começa a ter avanços na área cognitiva, a questão da identidade, que quem sou eu? Paixões repentinas, formação de autoestima, autoimagem, o autoconhecimento, o desejo de conhecer a si mesmo, a questão do autodesenvolvimento da psique, pode ter aqui tempestades e tormentos. A questão da socialização, o adolescente tem necessidade de fazer grupos, de encontrar com amizades, com modismo, a atitude aqui de perceber a coletividade, a atitude de um posicionamento, a separação progressiva dos pais aqui, a questão da dependência, da independência. Aqui eu não estou falando da separação do casal, ele começa a olhar para os pais, que os pais não são os pais que ele pensava que eram. Cai a idealização de criança. Ele começa a enxergar os pais como eles são, ou ele começa a criar bichinho, achar que o pai é isso, que a mãe é aquilo, tá? Mas são confusões que ele começa a fazer. Então, pais muito perniciosos, autoritários, A dificuldade aqui de aceitar aqui a questão do próprio crescimento do filho. Então, tem pais que eu escuto às vezes falar, eu queria que meu filho não crescesse, Eu queria que o meu filho não crescesse, tá? A questão aqui das conquistas, do fracasso, tá? De si próprio aqui, da idealização. Então, 3 tipos de lutos: a perda do corpo de criança, a perda da identidade infantil e a perda da relação com os pais aqui da infância. Então,
se ele não passar, né, por essas perdas aí de maneira tranquila, ele vai ter problemas, sim. Cobranças do meio social aqui. A formação da identidade, a estrutura das relações afetivas, a questão da escolha profissional, de assumir o papel de adulto, e aqui um pouco sobre a questão de gênero. Eu não entro muito, porque isso vocês vão discutir em outras disciplinas, vocês terão aí outras oportunidades aí, né, para essa discussão, tá? Para essa discussão, tá? Ok? Então, o conceito de gênero aqui. Nós temos a questão aqui do sexo, masculino e feminino, aspectos físicos e biológicos, singular, fixo, definido aqui pela questão da biologia. Ah, então, aqui, a questão masculino aqui e feminino. Aí nós vamos ter o gênero aqui, mulheres e homens. A questão de... Daí já entra aqui a questão cultural, são mutáveis, plurais, é mais definido aqui pela questão psicológica, não entra aqui o biológico, porque o psicológico vai contrapor ao biológico, né? Refere-se aqui à diferenciação também entre homens e mulheres. Ainda nós temos uma sociedade que muito machista ainda, tá? Então, ainda existe, é muito forte esse discurso. O homem é independente, é forte, é competitivo, é valente, a mulher é passiva, é sensível, né? Isso aí tem muita coisa para ser discutida aí. A questão dos ensinamentos, de como, né, que esse adolescente foi sendo educado com a escola, a família, com a sociedade em geral. Uma predominância aqui, que o homem, o sexo masculino, ainda domina o pedaço. Alto índice de mortalidade, né, no gênero masculino ainda, a influência da sexualidade, da violência, morrem mais homens, né, no mundo do que mulheres, né, antes, tá? Mas as mulheres também ainda são muito vítimas da questão da agressão física do homem aqui. A sexualidade, o homem tem direito ao prazer, a mulher aqui que cuida do filho, ela que tem que tomar anticoncepcional, né, aquela sociedade ainda machista. A divisão de tarefas, os cargos, né, mais importantes ainda estão na predominância masculina. O respeito, nós temos que respeitar aí a sigla do respeito aqui dos gêneros, né, independente aqui de qualquer situação, tá? E aqui tem, então, uma poesia de Mário Quintana, né? A vida é tão bela que chega a dar medo. Não, o medo que paralisa e gela, estatua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que fusca a luz. Cumplicemente as folhas contam-te, né? O segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova, anda nua, vestida apenas com teu desejo. Tá? Então, agora eu vou para o artigo. Então, ainda da aula 9. Eu só vou fazer um breve comentário, tá? Então, aqui, adolescência como construção social, estudo sobre os livros destinados aqui a pais e educadores, tá?
A adolescência tem sido tema de interesse da sociedade, consequentemente, a psicologia tem dedicado aqui um espaço importante, tanto no campo da psicologia do desenvolvimento, nas áreas da psicologia social, publicações, né? Levar os pais, aqui os educadores, os técnicos, sobre a adolescência, o interesse, a concepção de adolescente, as publicações, análise críticas, a prática educativa, a fragilidade, né, de políticas públicas. Nós temos o CRAS, o NASF, né, que é o Núcleo de Apoio às Famílias, temos aí a Rede de Proteção, o Conselho Tutelar, mas ainda é muito pouco aí. A questão da perspectiva sócio-histórica em psicologia, divulgação aqui do desenvolvimento, da concepção, da produção social, das novas práticas, dos subsídios, da construção de políticas públicas, levando em consideração aqui a adolescência, né, dentro do quê? De uma natureza histórica, não como algo, adolescência, né? Como uma coisa extraordinária aqui. Tá, pessoal? Então, esse é um outro artigo interessante aí para vocês lerem, tá? Vai dar subsídios a vocês, né? Ele vai falar aqui, esse artigo, sobre a questão. Deixa eu só chegar lá. Sobre a questão aqui. Vou ler alguma coisa, só um minuto. Ele vai falar aqui sobre uma introdução, né? Sobre, ele vai reforçar tudo que eu já falei lá no slide, a busca de si mesmo, a tendência de grupo, toda a parte teórica ali do que é adolescente, tá? Adolescência na perspectiva sócio-histórica, aí o estudo aqui, os livros, os artigos, as concepções que eles encontraram nos livros e nos artigos, as relações dos jovens com os adultos, tá? A explicação aqui das características, as orientações e regras, tá? Então, esse artigo, ele vai o quê? Ele vai fundamentar aí as nossas discussões, tá? Aula 10. Né? A aula 10 é Então, aqui a aula 10 é sobre a questão da depressão na adolescência. Então, tem um slide e tem um estudo de caso. Tá? Então, tem o slide aqui, né? E tem o estudo de caso, que agora eu lembro, eu postei nessa aula e na outra, que é o mesmo, porque teve uma aula que nós acabamos, não deu tempo, né, de discutir o estudo de caso, foi discutido na outra aula, tá? Tá? Na outra aula. Depressão na adolescência. Vamos lá. Então, o que é depressão? É angústia, é solidão, é vazio, é abismo, é o mundo cinzento, é o túnel, é a doença da alma. É uma visão geral aqui,
é uma das doenças mais comuns, cada vez tem crescido mais em todas as faixas etárias. Um grande número de adolescentes se identificam com a questão da depressão, tá? É uma manifestação aqui de defesa, de melancolia, de nostalgia, de luto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% dos adolescentes têm depressão, né? A questão das circunstâncias aqui, bullying, homofobia, conflitos familiares, violência sexual, natureza humana, baixa autoestima, características aqui, irritáveis, crises de explosão, de raiva, choro, tristeza, apatia, retardo motor. É por isso que nos CRAS, né, além de ter fisioterapeuta, geralmente tem um professor de educação física aqui para trabalhar, né? Para trabalhar aqui o desenvolvimento físico. Sentimento de desesperança, de culpa, perturbações de sono, isolamento, queixas físicas, uso abusivo de álcools, ideias aqui de suicídio. Qual é o diagnóstico? Nós temos leve, moderada e grave. Não acontece. Tem muito mito, achando que o quê? Que não tem depressão. Tem sim. A vida incontrolabilidade aqui. O fato da existência humana, a questão da probabilidade, do grau de risco, de aventura. Poucos psicólogos aqui experimentais podem hoje negar a questão dos sentimentos. Os sentimentos existem. Nós temos que avaliar na totalidade questões físicas, sociais, cognitivas, emocionais, tá? Microestressores. O que são os microestressores? São situações que você vai varrendo para debaixo do tapete, são situações do dia a dia que devem ser resolvidas aqui, né? Porque uma hora a panela de pressão estoura. Início da adolescência, o alto risco aqui de recorrência, as famílias deprimidas, os transtornos de humor, as questões genéticas. Então, não dá para negar, podemos ter aí fatores genéticos na depressão também. A questão da ansiedade, da separação, da negligência, do transtorno positivo desafiador, né, o TOD, o déficit de atenção, TDAH. E aqui no slide 14, nós vamos ter o que aqui? O circuito. Então, análise funcional, o controle ambiental, a assertividade, quer dizer, acertar aqui o ambiente, o tratamento, o manejo social do comportamento, as questões de cognições aqui, tá? Objetivos ligados aqui ao tratamento, né? Respostas aqui de contra-controle, né? Pressões inadequadas, melhorar a qualidade aqui do relacionamento, a questão do bullying. Bullying são atos repetidos aqui de intimidação, fraco, aqui de dominação, de emoção. O bullying é uma forma de abuso de poder, de criança para criança, de adolescente para adolescente, de adulto para adulto, enfim. O que nós temos que observar aqui? Pessoas alvo de bullying. Falta de vontade de ir para a escola, perto de ir para horário de ir para a escola não quer ir, pedir para trocar de escola, medo de ir, pedir sempre para ser levado, mudar frequentemente de trajeto, apresentar baixo rendimento escolar, tá? Voltar da escola aqui com roupa, chegar muitas vezes em casa com machucados,
Então, a família deve observar essas questões aí. Indicadores aqui. Tornar-se uma pessoa fechada, arredia, angustiada, ansioso, tá? Apresentar aqui manifestações, pesadelo, pedir sempre mais dinheiro, né? Porque pode ser que alguém está fazendo chantagens aqui, tá? Evitar, vai colocar desculpa, tá? Tentar ou cometer suicídio. A escola, ela tem um papel fundamental aqui de realizar um trabalho junto à família, tá? Para conscientizar aqui. O que é bullying? É uma intimação física ou psicológica que ocorre de forma repetida. Lógico, você fazer uma brincadeira sem querer e ofende alguém, isso não é bullying, né? Isso é você não teve intenção. O bullying não, ele é intencional e a pessoa repete. O bullying pode ser um comportamento aqui de ridicularizar, humilhar, bater, roubar. Pode ser também espalhado de rumores, de mentira, de exclusão, tá? Quem faz o bullying? É o bom da boca, né? O cara se acha, mas ele se acha por fora, não por dentro. Na realidade, ele faz isso para se achar superior, mas internamente ele se acha inferior, tá? Inferior. Então, ele é o agressor. Tanto o agressor quanto o agredido precisam de tratamento, muitas vezes, tá? Então, quem são as vítimas? Que é o agredido, crianças com baixa estima, ou adolescentes inseguros, com isolamento, com dificuldades aqui, com vulnerabilidade, tá? Apresentam aqui, às vezes, cuidadores que super protegem, tá? Então, a pessoa não sabe se defender, né? Ela não sabe se defender aqui, tá? Acreditam também aqui na vergonha, né? De pedir desculpas. Os adultos, às vezes, não levam a sério essa questão do bullying, tá? Ai, deixa para lá amanhã, depois a gente se explica. A implicação aqui que sofre, né, os problemas de autoestima, desamparo, depressão, ansiedade, transtorno do corpo, transtorno alimentar, tá? Suicídio aqui, a questão do tratamento, que pode ser com remédio, né? Quem vai indicar? Psiquiatra ou neurologista. Psicoterapia, terapia cognitiva, terapia interpessoal, daí depende do tipo aqui de terapia, que esse adolescente aí vai ter que fazer, né? Vai depender aí. Pessoal, o estudo de caso, tá? Esse estudo de caso aqui, que depois eu já expliquei em outra aula detalhadamente, depois vocês podem ler novamente, né? Ele vai trazer aqui a questão do que é o adolescente, tá? Depressão na adolescência, então a questão aqui é a baixa estima, perda significativa, morte, separação e divórcio dos pais. Então, tem uma série aqui de questões nesse estudo de caso aqui, que é fundamental depois vocês lerem com mais cuidado aqui. Aula 11. Aula 11... eu coloquei, é o mesmo estudo de caso que eu repeti, que é esse que eu acabei de abrir, tá?
E eu falei um pouco sobre automutilação. Tá? Então, o estudo de caso que está na aula 11 é o mesmo ali que eu já falei, tá? Então, automutilação. Nós vamos falar um pouco, eu não vou explicar o artigo na íntegra, porque eu já expliquei para vocês. Vocês podem assistir lá a aula que vocês, assim, desejarem, acharem que vocês estão com mais dúvida, tem a aula lá no AVA, né? Todas as aulas estão lá. E aqui também no Skype, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da questão da automutilação. Tá? Então, o que é? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Eu vou explicar o resumo e as considerações, tá? Porque as outras, o texto eu já expliquei para vocês, tá? Eu já expliquei aqui para vocês na totalidade. Tá? Então, aqui, a automutilação na adolescência, compreendendo suas causas e consequências. Então, a automutilação, ela tem sido o quê? Alvo de um crescente número de estudos interessados em compreender aqui o impacto, comportamento de vida, de automutila, aqui a questões de fatores internos, externos, a prática, a questão do consenso, do respeito, tá? Da constatação aqui da automutilação do período de adolescência, de conhecer fatores correlatos, a pesquisa que sendo que um estudo descritivo exploratório de abordagem quanti e qualitativa, foi feito aqui em 3 escolas municipais de Patos, né, na Paraíba, tá? O total aqui, né, de 10 participantes com entrevistas semi-estruturadas, sociodemográficas aqui, tá? E feito uma análise aqui de identificar a prevalência no sexo feminino, no gênero, né? Aliás, gênero feminino, a questão dos comportamentos de automutilação aqui, tá? Utilizando instrumentos cortantes, impulsionando o ato de mutilar-se, né, em relação a consequências físicas, psicológicas, comportamentais aqui, questões afetivas, né, problemas de relacionamento com pais, com seus colegas, na escola. Eu expliquei esse artigo detalhadamente, aqui os gráficos, eu li aqui os depoimentos, tá? Os depoimentos aqui. E eu vou trabalhar aqui só vou explicar as considerações finais aqui. Então, eu estou lá na página 22. O ponto de partida que o presente estudo, ele resultou de quê? De motivações pessoais na tentativa de compreender a automutilação em adolescentes, que é muito forte. O motivador aqui foi mediante a carência de estudos. Nós não temos, assim, tanta bibliografia e estudos sobre esse assunto, tá? Então, precisa se investir mais aqui em pesquisas, em estudos sobre a questão da automutilação. Quanto aos objetivos, aqui, encontrar aqui associações, a questão aqui de ampliar a relação da automutilação, do adolescente, da dificuldade aqui, tá? A questão aqui dos objetivos, da população, dos resultados, do instrumento, do preenchimento aqui,
encontramos aqui focar aonde? Nas consequências do ato da automutilação. Foi pouco encontrado aqui a questão de literaturas, de discussões aqui, a literatura ainda precisa crescer mais. As causas aqui são relacionadas à família, os relacionamentos na escola, tá? E que ainda, os órgãos municipais, estaduais, federais, a família, a escola, ainda, há necessidade aqui de se fazer um trabalho, um estudo de apoio também e mais aprofundado em relação à automutilação. Tá ok, pessoal? Agora, nós vamos para a aula 12, tá? Então, tá indo rapidinho, né? Estou fazendo uma revisão assim, acho que até umas 9h30 nós terminamos aí. Tá? Então, a aula 12 é sobre depressão na adolescência, relação de isolamento, o sentimento aqui. Aí eu coloquei aqui sobre o isolamento social, e o estudo de caso aqui de depressão, que é o mesmo já que eu comentei. Então, eu só vou fazer um comentário desse artigo aqui sobre isolamento, tá? Sobre a questão aqui do isolamento. Então, vamos lá. Tá? Então, o artigo eu não vou mais comentar, que é o mesmo. Tá? Então, mais sobre o isolamento. Então, esse aqui, ó, a relação entre isolamento social e sentimento de solidão em jovens. Eu também não vou explicar o artigo na totalidade, eu vou comentar sobre o resumo, tá? A introdução e as considerações finais. Tá? Até porque eu já expliquei ele detalhadamente. Então, estudos realizados aqui de pares, de desenvolvimento saudável, o isolamento social torna-se o quê? Um problema redobrado no período da adolescência, devido ao retraimento, as consequências aqui de perturbações, a questão dos sentimentos de solidão, de agressividade aqui. Então, esse estudo de caso foi feito um estudo de caso com 900 adolescentes, 446 sexo feminino, daí aqui tem as faixas etárias, O resultado aqui foi que tem que ocorrer maior integração entre os pares, O apoio da família. Aqui vocês vão perceber que na revisão literária de todos os artigos, tá? Eles sempre vão trazer o quê? A fundamentação teórica sobre o adolescente, tá? Então, aqui, ó, relação de pares na adolescência. Então, toda essa parte aqui, ó, retraimento social. O que é o retraimento social? Eu estou lá na lauda 10. Tá? É o período da pré-adolescência onde ele começa a ter dificuldades a criar aqui a autodefesa para não se relacionar, ele começa a se isolar. Aqui as consequências, que são conflitos que ele tem, diferenças com a sociedade, ele começa a se sentir excluído, vítima de uma sociedade aqui. Entra a questão da agressividade aqui, a solidão. Pessoal, a questão aqui qual foi o objetivo do estudo, eles explicam a metodologia, a participação.
os resultados, né? Eles apresentam aqui, que eu expliquei numa aula anterior, detalhadamente aqui, o nível de agressividade, de rejeição, daí tem os gráficos aqui fazendo as representações dos resultados, tá? E a discussão aqui, né? Que realmente percebeu-se o quê? O retraimento, o isolamento aqui dos adolescentes, foi constatado aqui, ok? Então, depois vocês podem ler aqui com mais precisão, tá? Essa era a aula 12. Aula 13. Era a questão aqui das redes sociais. Então, são 2 artigos, São 2 artigos aqui. Um é sobre as redes sociais e o outro é sobre a questão do Facebook aqui e dos adolescentes. Também eu vou abrir os artigos e vou fazer um comentário, como eu já expliquei aí detalhadamente, tá? Então, sobre a questão das redes sociais aqui. Então, as redes sociais e os adolescentes, um estudo a partir dos pressupostos da psicologia social. Tá? Então, foi um trabalho de conclusão de curso, trazendo uma reflexão sobre a questão do adolescente frente às redes sociais, salientar aqui as políticas públicas, os riscos, a questão aqui da psicologia social crítica, também uma questão do ECA, tá? Das bases. Eles estudaram 21 artigos sobre a questão do ciberbullying, do consumo, do relacionamento, da questão interpessoal, do suicídio, da vulnerabilidade digital. Também estudaram aqui o ECA, questão do processo da construção da identidade, das relações, qual é a influência desse mundo digital em relação à construção da psique, tá? Referente no enfoque crítico-social aqui, tá? Então, tem toda a base teórica, se vocês leram o artigo aqui no referencial teórico, eles vão explicar tudo novamente, o que é adolescente, a fase da adolescência, e aqui o resultado das discussões, que são o número de artigos aqui que eles levantaram e fizeram aqui a análise, então, dos ciberbullying, tá? Do ciberbullying aqui, da questão do consumo, do relacionamento, do suicídio, da vulnerabilidade aqui. Então, lá nas considerações finais desse artigo, então, conforme aqui a temática trabalhada das redes sociais, as redes sociais, elas têm um papel importante no aspecto da comunicação, da interação, de compreender o processo de socialização, tá? Que afeta a relação aqui do ser humano, do adolescente, da violência aqui por meio dessas redes sociais, ciberbullying, não deixa de ser uma forma de violência, tá? Aqui que ocorre a relevância da temática aqui do processo de autoexposição,
de benefícios, de salientar aqui a necessidade de programas políticos aqui, tá? De oferecer aqui uma reflexão, principalmente a escola, a família, os psicólogos, o pessoal que trabalha na área da saúde mental, na área da educação, na área da saúde em geral, tá? Juntamente com a família, com os meios de comunicação, com as comunidades, realizar aqui um trabalho de conscientização. Nós vimos aí nas nossas discussões, e vocês, em relação à própria depressão, às vezes as redes sociais, elas ajudam e às vezes elas não ajudam, tá? Então, compreender essa construção da identidade do adolescente. É necessário que a família, que a escola observe de que essa identidade do adolescente está se alimentando. Que informações, que estímulos aqui que ele está buscando. Então, são aspectos paradoxais. Tá? Então, as redes... Por que paradoxais? Ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também é maléfica. Então, existe aqui o quê? Uma vulnerabilidade. Tá? Existe por partes das redes sociais aqui uma vulnerabilidade em relação à formação do psique desse adolescente. Pessoal, nós temos aqui o Facebook, tá? Então, claro, poderia ter sido feito estudos não só do Facebook. Aqui eu peguei um artigo, então, apenas do Facebook, tá? Apenas do Facebook. Nos últimos anos, nós temos aqui um aumento das redes sociais, da internet, do Facebook, da rede social, em todo o mundo, tá? Tornando aqui a questão psicológica, social, compreender aqui o adolescente, a perspectiva, o trabalho aqui, o posicionamento, o uso de rede social do Facebook, as dicotomias do público privado, real, virtual, dos riscos, dos benefícios, do conceito de amizade, né? O que é? Quem é meu amigo no Facebook? A questão do método, da investigação, dos grupos aqui. Foram feitos aqui o trabalho com 20 adolescentes, dividido em 3 grupos, numa dimensão aqui de acontecimentos, de comunicação, de resultados. Aqui a participação online, também no contato físico aqui. Então, foi feito aqui uma pesquisa. Aí aqui vai ter a introdução, eles vão explicar novamente quem é o adolescente, as fases do adolescente, o método aqui, o procedimento da pesquisa, tá? Então, o que eles levantaram aqui na pesquisa? A opinião geral acerca da utilização da internet, a rede social, do Facebook, a dicotomia do público, a dicotomia do público real, virtual, as amizades nas redes sociais. Então, eles levantaram aqui, junto aos adolescentes, esses aspectos. Eu estou indo lá para a discussão do artigo, tá? Então, as novas tecnologias aqui, que eu acho que esse termo não cabe mais, falar que são novas tecnologias, já estão até antigas, já. Aqui, relevante de compreender as novas formas de comunicação, de influenciar as relações sociais
dos adolescentes, de compreender aqui o uso da rede social, do Facebook, da natureza exploratória, tá? De ressaltar aqui a perspectiva crítica acerca da utilização da rede social, a percepção aqui da utilização da internet, da rede social, de compreendermos aqui o papel, né, das redes sociais, a socialização, o fato, né, que identifica essa ferramenta, tá? Muitos adolescentes vão buscar amizade, bate-papo, querem aqui fazer novas amizades, enfim. E as considerações finais aqui do texto. A investigação, ela apresenta algumas limitações, talvez a timidez, né, de alguns adolescentes. A amostra foi escolhida aleatoriamente, tá? Mas, né, revela realmente o contraponto das redes sociais. Existe aqui, logicamente, a importância de se aprofundar nesse assunto, de discutir, de investigar outros grupos de adolescentes. Mas isso já foi mais do que provado que as redes sociais, elas são de duas faces. E isso deve ser feito um trabalho aí de conscientização com as famílias, né, com os adolescentes. Pessoal, na aula 14, nós falamos aqui sobre a questão, eu deixei um livro explicando aqui uma proposta de atendimento para vocês, que ficou como exemplo, e a orientação profissional. Tá? Então, o livro, né, que eu já expliquei também na aula passada, tá? Que é um exemplo ali de atendimento, né? De como que você vai criar uma proposta de atendimento ao adolescente. Bom, a questão da orientação profissional e a crise na adolescência. Eu vou explicar aqui o artigo também, o começo, o meio e o fim, porque na aula passada eu expliquei detalhadamente. Este artigo é um resultado de uma pesquisa bibliográfica, do Centro Universitário aqui de Tiradentes, de Maceió, onde eles entrevistaram vários adolescentes aqui no curso, que estavam no curso superior, para levantar aqui a questão da orientação, da importância da orientação profissional, tá? E aqui, também a orientação profissional e a crise na adolescência. Eles vão explicar novamente quem é o adolescente, as crises, a realidade do ensino médio, que eu já discuti bastante com vocês, que, infelizmente, no Brasil, o ensino médio precisa sofrer mudanças significativas, tá? De onde vêm as escolhas das influências profissionais, que vêm dos amigos, dos familiares, dos meios de comunicação, da escola, dos professores, dos colegas, né? Convicções religiosas, políticas, enfim. Aqui vai ser explicado, então, a parte da pesquisa, né? Como que foi feita a pesquisa, tá? Foi feito entrevistas aqui nos cursos, e os resultados aqui. Aqui nos resultados vocês terão os gráficos, então,
motivos para o trancamento do curso. Não se identificou, achou que aquele assunto não dizia respeito ao curso, não teve poucas informações antes de adentrar no curso. Aqui, se a orientação profissional, vocacional foi positiva, né? A maioria colocou como útil, alguns aqui pouco útil, não útil, tá? O grau de satisfação, né? A maioria aqui, pouco satisfeito, satisfeito. Pouco insatisfeito, não houve nenhuma, né? Ficou mais aqui para satisfeito, pouco satisfeito e nenhuma, quer dizer, ele não participou, por isso que ele colocou nenhuma. E a conclusão aqui, então, da pesquisa que nós discutimos, foi explanado detalhadamente na última aula. Então, o processo de orientação profissional, ele ocorre aqui com outros indivíduos, familiares, contexto sociocultural, econômico, tá? A questão aqui da maneira capitalista do trabalho também, então, cresceu, tem que trabalhar, já tem que se virar, tem que ganhar o seu, né? O seu sustento, como o povo fala aí. A questão do futuro profissional, o desafio do adolescente, que vê um leque de possibilidades, de escolhas, mas também, né, também tem várias dúvidas aqui. A questão aqui do conhecimento razoável que ele teve do curso. Então, muitas vezes o adolescente ele faz uma escolha no escuro, ele dá um tiro no escuro, porque ele não tem informações, ou ele vai atrás de alguém, tá? Então, é importante, né, realmente, que o ensino médio, as universidades, realizassem aqui trabalho de parceria para ajudar, então, esse adolescente, a família, a questão da escola, a importância desse envolvimento, de enxergar realmente o mundo do trabalho como ele é. Não, o adolescente ele vai fazer um curso superior, ele sonha com alguma coisa aqui e vai, e não era nada daquilo que ele estava pensando, tá? Não era nada daquilo que ele estava pensando, tá? Então, se nós pensarmos em adolescente, nós temos que trabalhar aqui de forma acolhedora, levá-los a uma reflexão, a fazer com que ele pense sobre ele, tá, pessoal? Então, a revisão, eu fiz uma revisão geral da matéria, eu coloquei todos os conteúdos aqui, tá? Todos os conteúdos, então, vamos lá. Como foi a aula? Se alguém aí tem dúvida, tá? Se alguém tem dúvida, alguém quer comentar alguma coisa. Hoje foi a nossa última aula, mas depois da prova, eu lançar as notas, eu vou marcar uma aula para a revisão da prova, das notas, tudo certinho. Tá? Pessoal, alguma questão? Alguém quer comentar? Pode falar também, pode dar algum depoimento. O que vocês acharam da revisão? Deixa eu só pegar o negócio aqui que caiu. Opa, vai.
Se alguém quer comentar, se alguém tem alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Tá tudo certo? Tá tudo em paz? Boa sorte para vocês aí nas provas. É moleza, sempre é moleza. Eu sempre sou moleza, né? Comigo é moleza, não é moleza? Não é moleza? Pessoal, então, eu vou colocar aqui, eu vou terminar a gravação, tá? Vou colocar a gravação lá também. Então, vocês terão a revisão da manhã.